Primeiro a gente tem que pensar no que é ser uma prostituta, né? Eu acho que, eu penso que é uma coisa que a Gabriela trouxe muito pra gente, a gente poder pensar a prostituta como uma pessoa. Porque se é estranho que uma prostituta seja feminista, até certo ponto era estranho que uma prostituta fosse uma pessoa. Como começa o movimento de prostitutas aqui no Brasil? Ele começa lá pelos anos 80 com Gabriela Leite e Lourdes Barreto, né, que decidiram que precisavam se articular, formar um movimento e correr atrás de direitos. Isso cresceu muito e é incrível que são 30 anos de trabalho, de rede, e as pessoas ainda não têm o devido respeito, né? Nem pela rede, nem pelo movimento de prostitutas. Mas Lourdes e Gabriela viraram esse país, né? É sem dúvida um movimento feminista, um movimento de mulheres. E eu comecei a me interessar sobre realidades ligadas ao trabalho, né? E pesquisar e conhecer outras colegas e realmente escrever sobre isso. Isso deve ser em 2010, me aproximar um pouco do feminismo. Então, em algum momento, eu conheci o Renato Martins e nós começamos o projeto Mundo Invisível. O mundoinvisível.org é um projeto que visa cobrir as questões ligadas ao trabalho sexual ao redor do mundo. A gente trabalha muito com traduções e produção própria de jornalismo. Então, sempre textos de trabalhadoras mesmo, de prostitutas. O feminismo ele entra na minha vida, acho que a partir de questões colocadas pela Gabriela Leite, né? As feministas ditas radicais, elas recusavam aceitar a Gabriela no movimento feminista. E Gabriela se recusava a aceitar essa recusa. Então ela dizia, eu sou feminista, eu sou uma puta feminista, e ponto. E a partir disso eu comecei a pesquisar um pouco muito sobre feminismo, né? Poxa, se uma prostituta como Gabriela Leite pode ser feminista, eu também posso. Eu tenho muita identificação com alguns pontos do feminismo radical. No entanto, quando elas começam a me dizer que porque eu sou uma prostituta eu não sei o que eu estou dizendo, acaba a identificação. Sabe, um dos dogmas mais potentes do patriarcado é justamente essa questão do estigma e a questão de uma mulher que faz sexo, a palavra dela tem que ser desacreditada, ela não vale nada, muito menos a palavra dela. Então uma mulher que faz sexo e cobra por sexo e revela, é natural que o patriarcado pense que ela não serve para falar. Mas não é natural que o feminismo concorde com isso. E a partir desse ponto eu comecei a divergir. Isso que vocês estão escrevendo não bate com as nossas vivências, portanto não pode ser real. Nós conseguimos pensar, né? E foi avançando esse feminismo, fui conhecendo prostitutas de outras, ligadas a instituições, de outros nichos, mulheres muito do Nordeste, da Amazônia, e foi que a gente começou a construir algo que eu considero muito transgressor, nós chamamos de puta feminismo. E as redes sociais têm ampliado muito esse acesso. Primeiro momento, lá com Gabriela e Lourdes, pré-internet, primeira onda do movimento de prostitutas, onde ele ainda não sabia bem onde pisar, sabia que era um movimento feminista, fazia um feminismo realmente de raiz e de vida, mas faltava essa penetração, que para nós acabou sendo possível a partir da internet, por isso eu chamo isso de uma segunda onda do movimento de prostitutas no Brasil, quando a gente consegue se empoderar mesmo através da internet e ter contato não só com todas as trabalhadoras brasileiras, mas com trabalhadoras da América Latina toda e boa parte da Europa, Espanha e Inglaterra. Então a internet tem um papel crucial nesse momento do movimento de prostitutas mundial. E as reivindicações são, basicamente, as reivindicações que as outras classes de trabalhadoras nos colocam, né? Regulamentação, trabalho mais seguro, uma luta tremenda contra o trabalho precário, temos divergências, inclusive sobre a regulamentação. A grande luta ainda é contra o estigma. Sem isso a gente não consegue seguir em frente, né, e conseguir falar. Mas tem uma questão que eu acho preocupante na questão do trabalho sexual, porque muitas vertentes tratam o trabalho sexual em si como uma coisa violenta. Num ambiente em que tudo é violência, então já parece que nada é violência. E isso invisibiliza, de fato, a violência contra trabalhadoras. Caracterizar isso como uma fobia específica em relação a mulheres que têm uma vida sexual muito ativa e também cobram por ela.
Nós chamamos de putafobia, algumas pessoas ironizam isso, mas ela está presente o tempo todo. Sobre o PL Gabriela Leite, né? Ele foi construído, é muito importante que a gente coloque sempre isso, foi construído a partir do diálogo de Jean Willis, Gabriela e a Rede Brasileira de Prostitutas. No momento em que ele foi criado, 2002, no momento que ele foi proposto, a Rede Brasileira de Prostitutas era a única rede de caráter nacional que lidava do assunto. Ela agregava todas as instituições de prostitutas do país. Eram, à época, 42 outras instituições. Sobre essa questão de trabalho clandestino e a falta de regulamentação, o que ocorre? A prostituição no Brasil ela nunca foi criminalizada, nunca foi proibida. Mas se você pega o Código Penal e começa a analisar, todas as leis ali elas são feitas para que você se isole, você de fato trabalhe e viva sozinho. Até porque em alguns pontos fala sobre as pessoas que poderiam receber do seu trabalho. Qualquer pessoa que receba qualquer coisa do meu trabalho, do fruto do meu trabalho, está cometendo um crime, né? E isso não tem nenhum outro sentido que não fazer com que as prostitutas de fato se isolem. Então a gente acaba trabalhando desse modo clandestino, porque isolada ninguém trabalha. Então as boates são, entre aspas, clandestinas, estão nas esquinas funcionando, podem fechar a qualquer momento. Quando uma casa fecha, não são os donos apenas que vão presos, todo mundo vai para a delegacia, vai cliente, vai a faxineira, vão as prostitutas, quer dizer, uma situação bastante constrangedora. E a regulamentação toca diretamente nesse ponto, isso para nós é muito importante. Sabe? Mais ou menos como eu falo, da coisa de você exercer um trabalho, ser escritora ou ser uma professora, e não num país onde as escolas são ilegais. Como você vai fazer? Você vai ensinar aluno a aluno? Ou você vai se fortalecer numa escola, mesmo que ela seja ilegal? É isso que nós fazemos. A CUTS. Então, a CUTS ela surge no começo de dezembro passado, casualmente 2 anos depois do lançamento da nota da CUT contra a regulamentação do trabalho sexual. Ela surge em dezembro do ano passado em Manaus. Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais, já é um nome provocante propositalmente, porque se elas dizem que nós não somos trabalhadoras, nós reforçamos, nós somos trabalhadoras. A CUTS é uma entidade que hoje agrega cerca de 19 outras associações de caráter estadual e municipal de mulheres trabalhadoras sexuais, cisgêneras, transgêneras e também homens. Isso no Brasil. A rede brasileira só atua com mulheres cisgêneras, né? E nós decidimos que precisaríamos unir todo mundo. É uma questão trabalhista, não é uma questão de gênero. Que eu trato como um dos movimentos com maior potencial revolucionário desse momento, porque o prostíbulo, o puteiro, a esquina, são a última fronteira do feminismo. O feminismo já está em todos os lugares, ele precisa de fato entrar ali. O movimento feminista é muito plural. Embora nós estejamos em certo sentido formando um movimento com nossa própria teoria, nós estamos inseridos no movimento feminista em geral. Existe alguma resistência de alguns nichos, mas nós somos feministas. A esquerda, a relação da esquerda com as trabalhadoras sexuais ela ainda é muito complicada, falta de alguns setores empatia, de outros setores conhecimento. Alguns setores ainda tratam isso como uma pauta dos liberais, a questão das liberdades individuais politicamente, e não é verdade, não é mais um modo mais adequado de tratar isso. Nós somos um grupo de trabalhadoras em busca de direitos trabalhistas reais, né? Então é uma pauta de esquerda. Essa questão da mercantilização dos corpos é algo que eu larguei hoje, né? Você fala muito em mercantilização dos corpos e é um discurso que acaba não tendo eco entre nós, porque nós sabemos que nós vendemos um serviço, nós vendemos nossa força de serviço. Obviamente existem... É bastante raso você dizer que o meu trabalho é igual ao de um trabalhador do McDonald's que faz hambúrgueres, porque eu trabalho numa área específica, eu trabalho com sexo. Mas eu não vendo uma corpo, eu de fato trabalho com sexo. Existem opressões no trabalho sexual, casualmente são as mesmas opressões que existem nas outras relações. Você tem que
de pensar, comecei a entender que não é só comigo, não sou só eu que tenho que estabelecer limites e dizer isso eu não curto, isso eu não vou fazer só porque você curte, vamos fazer assim, sabe? Em todas as relações entre as pessoas acaba acontecendo muito isso, né? A dúvida de será que eu estou fazendo isso porque eu gosto ou estou fazendo isso só para agradar meu parceiro.